Olá, vamos aqui continuar com a nossa leitura do livro Aromaterapia e as Emoções, um capítulo por dia, ou até onde a gente consegue, né, fazer essa leitura. Então, a gente está hoje no terceiro dia, o capítulo 3, Aromaterapia e as Emoções, este livro da Shirley Price, uma aromaterapeuta maravilhosa, que eu tenho aprendido bastante agora com essa leitura, mais atenta, principalmente em voz alta, né, em que eu leio, eu estou enxergando também para poder ler, então a gente trabalha a visão, eu estou trabalhando a audição e até mesmo a fala para repetição, bem interessante. E hoje nós vamos trazer os óleos essenciais pela primeira vez mais fortemente nesse livro, nesse capítulo. Então, aromas e óleos essenciais nas suas relações com as emoções, tá? Primeira citação que já tem aqui é extraído dos escritos de Wang Wei, do século VIII. Experimente os perfumes das flores, experimente os perfumes das flores e da natureza em geral, para ter a paz na mente e alegria na vida. Que maravilha! Como a aromaterapia afeta as emoções, é o primeiro subtítulo que nós vamos ler. Dentre os nossos sentidos, o olfato é o mais desconcertante e evocativo, sobretudo porque nos fornece informações a respeito daquilo que não somos capazes de ver ou ouvir. Chega-se até a afirmar que o olfato parece estar plugado em nossas emoções, que, por sua vez, estão conectadas com as situações e o perfume das pessoas. Que os aromas são capazes realmente de interferir na saúde já é bem conhecido e até provado, mesmo porque todos os livros de aromaterapia demonstram muito bem a forma pela qual os diferentes aromas exercem efeitos positivos sobre a forma pela qual efeitos positivos sobre determinadas doenças. Desculpa. A maior parte da informação a respeito dos efeitos das plantas medicinais sobre a saúde foi coletada no curso de milhares de anos de um uso que se tornou tradicional. Desta forma, embora os efeitos dos óleos essenciais sejam ligeiramente diferentes daqueles produzidos pelas plantas ao inteiro, por causa da destilação, as propriedades de ambos são quase todas similares. Tá? Contudo, os óleos essenciais levam uma vantagem sobre as plantas ao inteiro, especialmente quando as plantas estão secas, porque possuem um aroma concentrado, que em alguns deles chega até a 100 vezes mais. Será então justamente sobre o aroma que falaremos neste capítulo. Tá? Mais uma citação. Embora a utilização dos aromas não constitua uma prática da medicina, o fato é que ela poderia ser muito proveitosa, pois alguns dos aromas são deprimentes, enquanto outros são inspiradores e revigorantes. E quem disse isso foi William Temple, em Essay on Health and Long Life, de 1690. Não resta qualquer dúvida quanto ao fato de que todo aroma é capaz de despertar uma emoção interior quando inalamos. Mas, para sabermos se a emoção que iremos sentir será agradável ou desagradável, vamos depender dos seguintes fatores. O primeiro fator é assim, a natureza do próprio aroma, por exemplo, todo mundo considera o cheiro do ovo podre como desagradável, assim como todos se sentem felizes com o cheiro de uma rosa. Um outro fator é a nossa experiência prévia de um aroma em particular. Em geral, considera-se o cheiro da gasolina como desagradável, ao passo que para algumas pessoas ele evoca o sentimento de liberdade de uma deliciosa viagem de carro. O cheiro das flores, por exemplo, pode ser associado por certa pessoa com o funeral do seu pai, e por isso mesmo evocará uma emoção de tristeza, tá? Tudo isso nos leva a crer que as emoções evocadas pelos aromas são bastante individuais. Será, portanto, difícil estipular quais serão os efeitos que um determinado aroma poderá produzir nos diferentes indivíduos, até porque cada percepção em particular é afetada pela mescla de suas experiências passadas com as emoções, junto à sua reação específica ao aroma. Por que, então, às vezes, algo tão simples como o aroma é capaz de suscitar emoções intensamente poderosas? Para responder isso, vamos dar uma olhada no que ocorre no interior de nossa mente e de nosso corpo quando entramos em contato com um aroma. Mas iremos primeiramente nos deter na rota tomada pelas moléculas voláteis dos óleos essenciais quando estes óleos são inalados, tá? Então, uma explicação sobre a inalação. A maior parte dos efeitos curativos dos óleos essenciais ocorre, sobretudo, através da própria inalação, por via da mente e de alguns caminhos.
emocionais. No início dos séculos 20, no início dos anos 20, aliás, os cientistas Gatti e Coyola, 1923, observaram os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais e concluíram que tanto a ação sedativa como a estimulante eram obtidas mais facilmente pela inalação do que pela ingestão. E ainda notaram que os óleos essenciais seriam, de fato, instrumentos ideais para o desenvolvimento de estados mentais e emocionais, sobretudo quando cuidadosamente selecionados sobre uma base holística. Mas o processo de inalação não é tão simples assim, bem como os outros processos do nosso corpo, pois ele opera quase que como por milagre, ou seja, independendo quase que inteiramente de nossa ajuda ou das outras funções do nosso corpo, de maneira a assegurar que possamos trabalhar com eficiência. E aí eu vou mostrar essa foto do livro para vocês, tá? Essa imagem, em que ela fez um esquema de como o aroma trabalha no nosso corpo. Então, primeiro assim, começa aqui, os óleos vaporizados, os perfumes, aromas e odores, né? Então, ele entra no nariz, depois ele passa através da cavidade nasal. Então, ele vai para as células receptoras, isso dentro do nariz, ele vai seguir o sinal eletroquímico, depois o bulbo olfativo, então tá indo lá para o sistema límbico, a amígdala do hipocampo, o córtex, depois vai para o hipotálamo, interfere no sistema endócrino e no sistema nervoso, e depois a gente tem os efeitos emocionais. Da mesma forma, no mesmo momento em que a gente inala, o óleo essencial vaporizado no perfume, no aroma, no odor, entra no nariz, né? Passa através da cavidade nasal, aí ele entra nas membranas mucosas do nosso nariz, cai na nossa corrente sanguínea e a gente tem os efeitos físicos. Então, só na inalação a gente tem 2 efeitos, né? Mas eu não vou dar minha opinião. Vou seguir na leitura. Darei somente uma versão simples de como a inalação funciona, mas creio que será o bastante para que se comprove como ela é fascinante e também para mostrar o espaço no qual as emoções se agrupam. Tão logo as moléculas do óleo essencial encontram o seu caminho no nariz, elas seguem simultaneamente 2 vias. A maioria das moléculas dirige-se inevitavelmente para os pulmões, enquanto outras dão sinais de que vão diretamente para o cérebro. Tá? Primeiro, a rota dos pulmões. Os óleos essenciais desencadeiam um efeito físico imediato sobre os pulmões, assim como são capazes de passar diretamente desse lugar para a corrente sanguínea, que os transporta para o corpo todo. Pelo fato de esses óleos serem facilmente dissolvidos nos tecidos gordurosos, como os do sistema nervoso central, é facilitada a passagem das moléculas aromáticas do sangue para tais tecidos gordurosos. Uma vez no sangue, esses óleos podem gerar efeitos sobre qualquer órgão pelo qual eles passem, mesmo que já estejam em estado extremo de diluição. A ação deles poderá ser, então, revitalizante, até mesmo no caso de o órgão estar gozando de ótima saúde. Se alguma parte do corpo pela qual o sangue passa não estiver funcionando bem, os óleos essenciais poderão provocar um efeito benéfico, dependendo, é claro, de qual for esse mau funcionamento. A rota número 2 do cérebro. Quando os óleos essenciais são inalados, as moléculas perfumadas também são levadas pelo ar diretamente para o alto do nariz, onde está situado o epitélio olfativo, que é quase do tamanho de um selo postal. Na delgada mucosa do topo do nariz estão os cílios, receptores pequenos e delicados que são bastante parecidos com o cabelo. Talvez mais de 50 milhões delicados, né? É justamente nesse lugar que começa a troca de informação, uma vez que cada molécula detém uma mensagem e necessita transmiti-la ao cérebro. Cada pequeno cílio possui um sem número de diferentes padrões microscópicos de depressões, nas quais uma só molécula com a mesma forma e tamanho pode se encaixar, tal qual um serrote ou como se fosse a chave do buraco de uma fechadura. Eis porque cada molécula inalada, quer seja de um óleo essencial ou de qualquer outro aroma, precisa encontrar o cílio exato, ou seja, aquele que possui a chave para destrancar a sua mensagem. Coisa linda. Essa teoria da chave e fechadura foi exposta pela primeira vez
por G. A. Amour, em 1962. Embora ainda não tenha sido comprovada e não explique os fatos de maneira satisfatória, ela é frequentemente aceita, apesar de não ser a única teoria a respeito desse tema. A BBC apresentou um programa com os códigos do nariz, em 95, no seriado chamado Horizontes, e nele, Luca Turing sugeriu uma teoria diferente, segundo a qual a energia vibratória das moléculas constitui o fator crítico para que possamos distinguir o odor. Alguns acreditam que a questão de como os seres humanos e outros mamíferos são capazes de detectar os odores ainda está longe de ser determinada. Mesmo assim, Dood e Skinner ficaram surpresos quando conheceram especialistas em perfumes que sustentavam a hipótese vibratória dos mecanismos olfativos. Mas o fato é que ainda não conhecemos com exatidão o mecanismo pelo qual os seres humanos e os animais são capazes de detectar os aromas. Sabemos, no entanto, que tão logo a molécula perfumada se encaixa no cabelo olfativo, a sua mensagem aromática específica, é transmitida por via do bulbo e do trato olfativo para a região do cérebro, que é conhecida como sistema límbico, que ativa a memória, os sentimentos, as respostas emocionais. Então, aqui a gente tem essa fotinha também, ó. A molécula aromática, colocou uma florzinha aqui, entra pelo nariz, e aí cai na cavidade nasal, passa aqui pelo bulbo olfativo, né, os pelinhos que tem, essas células receptoras do cheiro leva para o sistema límbico, tá? Continuando a leitura. Essas mensagens são convertidas em ação, que de acordo com a situação resulta na liberação da euforia, do relaxamento, da sedação ou das estimulações neuroquímicas. As diferentes moléculas aromáticas tanto causam a liberação como o bloqueio dos neurotransmissores específicos, que são mencionados adiante, com mais detalhes. Já se chamou o sistema límbico de renencéfalo, e também de cheiro do cérebro. Vou ler novamente isso, porque até eu me perdi. Já se chamou o sistema límbico de rinencéfalo e também de cheiro do céfalo, pelo fato de nele serem guardadas as memórias passadas. Os aromas têm sido utilizados com sucesso na estimulação das mentes que sofrem de anamnésia. Susannah Fisher-Rees, a quem tive o prazer de conhecer há alguns anos, escreveu o seguinte: o mecanismo regulador de nossa vida mais íntima encontra-se no interior do sistema límbico, que é a essência secreta do nosso ser. Nessa região assentam-se as nossas sexualidades, os impulsos de atração e repulsão, o conjunto de nossas motivações e humores, a memória e a criatividade, e ainda nosso sistema autônomo. Coisa mais linda. O fato de as moléculas não aromáticas passarem incidentalmente pelo nariz não as torna capazes de encaixar-se nas depressões dos cabelos olfativos. Nesse caso, o estabelecimento da sensação do olfato não será, portanto, possível. O número de moléculas que chegam ao cérebro depende do quão profundamente respiramos. Assim, quando a respiração é normal, é sempre pequena a quantidade de moléculas que atingem os delgados cabelos. Esses mesmos que transmitem sinais para o cérebro por via das células receptoras e do bulbo olfativo. Entretanto, quando a respiração é profunda, ocorre um estímulo que carrega os óleos essenciais diretamente para o topo do nariz, fazendo com que uma quantidade maior de moléculas seja aprisionada pelos cílios. Por consequência, o cérebro acaba aprendendo um aroma muito mais intenso. Olha que legal, por isso que tem que dar a fungada mesmo. Justamente por causa da já mencionada conexão direta que há entre o nariz e o cérebro, não resta dúvida de que a inalação é a rota mais rápida e eficaz para o tratamento de problemas emocionais. Vejamos aqui a afirmação de Turing, Lucas Turing. O nariz é uma máquina fantástica que está sempre disponível para as moléculas, por mais desconhecidas que essas sejam, e o processo que nela ocorre é inteiramente distinto daquele que se dá com uma vacina, uma vez que, por meio desta, a formação dos anticorpos só é obtida uma semana depois de a molécula ser injetada. Portanto, o resultado é bem mais rápido por via nasal, porque através dela não há nenhuma demora. Enfim, o nariz constitui um sistema que está sempre pronto para tudo e de forma absolutamente disponível.
A fácil passagem dos óleos essenciais através da barreira de sangue do cérebro deve-se ao fato de que eles se dissolvem sem a menor dificuldade em substâncias gordurosas. Que quer dizer, eles são lipofílicos, né? As substâncias que são conduzidas pelo sangue até o cérebro precisam atravessar essa barreira sanguínea, que não é nem um pouco permeável. E um exemplo disso está no fato de que a maioria das drogas e medicamentos que não são lipofílicos encontram muita dificuldade para atravessar essa barreira. Por isso mesmo, terminam produzindo efeitos colaterais indesejáveis, o que, aliás, não ocorre com os óleos essenciais. Os óleos essenciais também podem apresentar efeitos colaterais, mas, em geral, não são desfavoráveis, tá? Em função do que foi dito, os médicos quase sempre prescrevem uma dosagem mais alta do que a necessária para as drogas e medicamentos, pois só assim se garante um efeito benéfico. Além disso, à medida que o médico se assegura de que a condição do seu paciente suporta satisfatoriamente a dose prescrita, ele se vê na necessidade de prescrever dosagens mais altas ainda. É bem verdade que, às vezes, uma dose prescrita chega a ser muito alta. No entanto, é sempre melhor prevenir do que remediar quando a saúde de alguém está em jogo. Vamos agora ler um estudo de caso. Quando Len, o marido da Shirley Price, tomou pela primeira vez seus comprimidos para pressão alta, sofreu diversos efeitos colaterais indesejados. Mas, por sorte, tivemos um médico que também era nosso amigo e por isso lhes perguntamos se Len não poderia experimentar uma dosagem mais baixa. Desta forma, com a ajuda de sua mulher, que era enfermeira, e monitorava a pressão sanguínea de Len a cada 2 ou 3 dias, a sua dosagem foi sendo reduzida ao longo de 3 meses, durante os quais também foram usados óleos essenciais como um reforço, até que fossem atingidos 87,5% da redução na potência dos comprimidos. E com isso desapareceram todos os efeitos colaterais indesejados. Len sentiu um certo medo, sobretudo na noite que antecedeu o início da redução da dosagem dos medicamentos, devido à sua insegurança diante desse novo procedimento, mesmo sabendo que ficaria sob uma supervisão diária. O corte da pílula pela metade lhe daria uma redução imediata de 50% nos medicamentos que iria ingerir, né? Entretanto, ainda nessa noite que precedeu a redução, enquanto nós dois preparávamos os óleos essenciais que lhe serviriam de ajuda na diminuição de sua pressão alta, que foram os óleos de lavanda, limão, manjerona e ylang-ylang, e também seriam de valia como reforço durante a redução da dosagem dos medicamentos, ele começou a ficar mais calmo. E pensando no fato de que a manjerona e o ylang-ylang são excelentes como auxílio ao sono, coloquei ao lado da cama dele um lenço embebido com esses 2 óleos essenciais. Assim, além de ter dormido bem, ele despertou na manhã seguinte sem nenhuma apreensão em relação à aventura que se lançara. Darei abaixo algumas explicações um pouco mais detalhadas sobre os óleos. Então, vamos lá. A manjerona acalma o sistema nervoso e, por isso, ajuda a dormir. Ao que tudo indica, é uma erva capaz de relaxar a pressão do peito, que é geralmente um dos sintomas do medo, na condição de tônico respiratório, pode ajudar a diminuir o ritmo da respiração rápida, evidente nos estágios primários, né? Enfim, além de ser um tônico para os nervos, ela acalma e regula o batimento cardíaco. O ylang-ylang é calmante e sedativo, e por isso também pode abaixar o ritmo do batimento cardíaco que está muito rápido. E, ao que parece, é capaz de relaxar os espasmos do medo que afetam adversamente o sistema digestivo. No capítulo 7, essas propriedades completas de todos os óleos serão estudadas, tá bom? Então, vamos continuar aqui. No capítulo 2, podemos observar a forma pela qual os diversos aspectos de nossas vidas, saúde, personalidade, estilo de vida, experiências passadas e aromas, podem interferir na nossa maneira de sentir e pensar, e, por consequência, em nossas emoções. Mas, na realidade, os aromas desempenham um papel muito maior do que aquele que imaginamos. Apesar disso, dentre os nossos 5 sentidos, paladar, audição, visão, olfato e tato, o olfato é justamente aquele sobre o qual menos conhecemos. Na época em que fiz o ginásio, o curso de anatomia incluía a anatomia da língua, do ouvido, do olho e do sistema nervoso. Porém, não se fazia qualquer menção ao nariz, nem se dava qualquer explicação de como sentimos odores. A despeito de o olfato
ser um dos nossos sentidos mais importantes. Até mesmo Aristóteles admirou-se com o aspecto estético do olfato, observando que os odores prazerosos contribuem para o bem-estar da humanidade. O olfato é certamente o mais sutil dos nossos sentidos. Todos sabemos que quando ouvimos um barulho desagradável, basta tapar os ouvidos para deixar de escutá-lo. Assim como os olhos também podem ser fechados quando não queremos ver aquilo que estamos vendo. Geralmente não precisamos tocar ou comer o que não desejamos, desculpem. Contudo, é sempre extremamente difícil deixar de sentir um aroma, já que todos nós somos obrigados a respirar e a respiração normalmente ocorre por intermédio do nariz. Até mesmo quando tentamos respirar apenas pela boca, uma parte do odor é absorvida pelo nariz, o que quer dizer que os aromas se recusam a ser confinados em um espaço específico, pois se espalham naturalmente, difundindo-se pelos arredores e mesclando-se facilmente com os outros odores, até criarem novos aromas. Uma vez no cérebro, eles agem imediatamente sobre o centro nervoso no topo do nariz, que são os cílios, propiciando uma reação emocional que tanto pode ser agradável como desagradável. Mais um estudo de caso. Ainda me lembro de minha época no colégio interno e, sobretudo, de um certo dia, quando descobri que o cheiro horrível que saía da portinhola da cozinha era do meu prato com repolho, que ficava me esperando porque eu sempre relutava em pegá-lo. Embora até então adorasse o repolho que minha mãe cozinhava em casa, depois desse dia desejei nunca mais ver o prato igual. Porém, isso não era possível naquela escola, pois tínhamos que comer tudo que era colocado no prato. E parece até que essa iguaria era feita para que passasse a tarde inteira vomitando na privada, antes que me dispusesse a comer. Mas, depois de passar 2 vezes por esse suplício, concluí que a melhor coisa que podia fazer era comer o repolho enquanto ele estivesse quente. Mesmo assim, era necessário que eu apertasse o nariz, já que dessa maneira, grande parte do gosto dele ia embora. Será sempre difícil fazer uma opção por um determinado sentido do qual se pode mais prescindir. De minha parte, sempre pensei que os 2 sentidos mais valiosos e também mais fáceis de se perder são a visão e a audição, mas devo admitir que teria muita dificuldade se tivesse que escolher um deles para perder. Entretanto, um dia li algo a respeito de um homem que havia perdido o olfato e percebi que, se eu o perdesse, isso seria para mim uma verdadeira tragédia. O que, aliás, foi muito bem ilustrado por Sachs. Começa uma citação agora, tá? Era como se de repente eu tivesse ficado cego. A vida perdeu muito do seu sabor. E digo isso sabendo que quase ninguém se dá conta do imenso e precioso sabor que há no olfato. Nós todos cheiramos as outras pessoas, cheiramos os livros, cheiramos a cidade, cheiramos a primavera. No entanto, nem sempre fazemos isso de maneira consciente. Embora não haja um só instante em que deixe de haver um rico pano de fundo inconsciente para tudo. Enfim, todo o meu mundo tornou-se subitamente mais pobre. A interpretação de um dado aroma é a mesma para cada pessoa? A resposta para essa pergunta é não. Como já foi dito, cada aroma em particular é feito de diferentes moléculas, assim como existe um determinado entalhe no qual cada uma das moléculas pode se encaixar. Desta forma, sem a presença de um ou 2 desses detalhes, o aroma da substância percebida torna-se diferente, fazendo com que a sua interpretação seja nitidamente individual, uma vez que esta irá diferir ocasionalmente da que é feita pelas outras pessoas. Levando em conta que as distinções da visão são amplamente reconhecidas e visíveis como qualquer cenário, e que as variações auditivas também sejam menos óbvias, mas qualquer um é capaz de reconhecer a sua existência, porque então supor ou esperar que todos tenham a mesma experiência em relação aos aromas. E leve isso adiante. Pergunto-me se cada um de nós não teria uma diferente experiência com o toque. Outro caso que ela diz.
No curso avançado para o diploma de aromaterapeutas qualificados, tivemos que explorar o olfato profundamente. Assim, o Dr. George Dood, um dos palestrantes que nutria um enorme interesse por este sentido, deu a cada um de nós a amostra de um líquido que possuía um aroma específico. Depois de termos cheirado ao mesmo tempo a nossa porção, ele nos perguntou se havia alguém que não conseguiria sentir nenhum cheiro. Na classe havia ao todo 24 alunos e somente 2 pessoas ergueram as mãos. Em seguida, ele quis saber quantas pessoas haviam gostado do odor e dessa vez 4 pessoas levantaram as mãos. E quando perguntou se havia alguém que não apreciara, 18 pessoas se manifestaram. Por fim, indagou se nós sabíamos que aroma era aquele. Pois bem, os primeiros interrogados não faziam a menor ideia do que se tratava, enquanto alguns disseram, sem muita clareza, que aquele odor evocava o suor, e acertaram, era cheiro de suor. E qualquer um pode se beneficiar com a aromaterapia? Os aromas são capazes de afetar e beneficiar aqueles que não possuem o sentido do olfato? A anosmia é o termo empregado para a perda do olfato. Mas uma pessoa pode sofrer de anosmia total, que se resume à incapacidade de não sentir nenhum aroma, assim como pode ser passível de uma anosmia parcial, na qual não são percebidos apenas determinados odores, ou de anosmia temporária, geralmente causada por um forte resfriado ou por uma sinusite crônica, que se extingue quando a condição física retorna ao seu estado normal. A essa altura, creio que você já esteja se perguntando o seguinte: se alguém não consegue registrar o cheiro, como é que ela poderá se beneficiar com a inalação dos óleos essenciais? Mas aqui é preciso lembrar o que descobri há pouco sobre a inalação. Quando afirmei que os óleos essenciais seguem 2 rotas, a primeira diretamente para o cérebro e a segunda por via dos pulmões, e daí para a corrente sanguínea. Por isso mesmo, a anosmia não cria obstáculos para os óleos essenciais serem absorvidos de maneira que possam atingir o cérebro. O que pode ser dito de alguém que não tem sentido do olfato? Embora não sejam muitas as pessoas que sofrem de anosmia total, muitas são vítimas de anosmia parcial e quase sempre sem se dar conta disso. Isso ocorre quando, no início do processo olfativo, o cílio apresenta uma única forma de depressão na qual uma só molécula aromática é capaz de se encaixar. Assim, quando o cílio de alguém se ressente das depressões necessárias para certos aromas, o odor inalado não é reconhecido. Portanto, se aquela peça molecular que faz parte do olfato e se assemelha a uma serra não encontrar nenhum lugar para encaixar-se, como consequência, nenhum sinal poderá ser transmitido para o cérebro. Mas, na verdade, essa deficiência nunca é tão óbvia quanto a da visão. Além disso, quando a pessoa percebe que este último sentido está faltando, ela tem o uso dos óculos como alternativa para retificá-lo. Por outro lado, ainda não existem maneiras fáceis de detectar diferenças na capacidade olfativa. Será que perdemos o nosso olfato quando dormimos? Ao que tudo indica, os seres humanos reagem aos odores até mesmo quando estão dormindo. Ocorre, no entanto, que o uso prolongado dos aromas é capaz de ajudar a restaurar o sentido perdido do olfato, o que, aliás, tem sido demonstrado em testes. Assim como vem sendo notavelmente demonstrados os vários efeitos fisiológicos do olfato, tanto em pessoas normais quanto naquelas que sofrem de anosmia. Os efeitos dos aromas também têm sido observados em determinadas circunstâncias nas quais o seu nível é tão baixo que as pessoas não conseguem detectá-los, tá? Eis porque a resposta para essa pergunta é sim, né? Será que perdemos o nosso olfato quando dormimos? Sim, perdemos. De acordo com as pesquisas que acabei de mencionar, e levando também em conta a minha própria experiência prática, acredito que seja seguro afirmar que os aromas desencadeiam um efeito positivo nas pessoas, até mesmo quando o aroma não é percebido, quando essas pessoas sofrem de anosmia, quando estão passando por uma anosmia temporária, seja por causa de resfriado ou de sinusite, e quando estão dormindo também. Agora a gente vai ler um outro estudo de caso. Um dos meus clientes havia sofrido de uma sinusite crônica por muitos anos, a ponto de seu olfato se deteriorar.
Poderíamos até dizer que ele tinha passado por uma anosmia temporária e ao mesmo tempo prolongada. E só depois de uma cirurgia que não surtiu grandes efeitos é que esse homem se deu conta de que a sua vida, sem a capacidade olfativa, o fazia sentir-se miserável. Especialmente quando voltava do trabalho e não conseguia sentir o cheiro da comida que sua mulher preparara. Diga-se de passagem que era um excelente cozinheiro. Mas o pior é que nem o sabor ele conseguia sentir, pois o olfato e o paladar estão intimamente ligados. Depois que a sua esposa ouviu no rádio, não, ouviu-me no rádio, desculpa. Depois que a sua esposa ouviu-me no rádio, né, ouviu a Shirley Brett no rádio, ambos vieram me ver. Embora vivessem a 60 milhas de mim, apliquei então uma massagem sanduíche na face, suplementada por um TSR, que é um trabalho suíço de reflexo. O uso do termo suíço porque elaborei essa forma bem-sucedida de aromaterapia para os pés quando eu estava de férias na Suíça. Retornando em seguida para a massagem no seu rosto. 2 dos óleos que eu utilizei na minha mistura sinérgica eram particularmente poderosos. Menta piperita, que é a hortelã-pimenta, e eucalipto globulus, o eucalipto, ainda que o paciente não fosse capaz de detectar nenhum deles. Depois de me visitar por 3 sábados seguidos para o tratamento, esse homem afirmou que já estava sentindo algum odor. Coloquei então algumas gotas de hortelã-pimenta num pedacinho de pano e o levei até as proximidades do seu nariz. Ele emitiu imediatamente um suspiro de prazer e logo me disse: estou sentindo o cheiro de hortelã. Está muito fraco, mas posso senti-lo. Após 6 meses de tratamento, ele já havia recuperado quase que totalmente o seu olfato, a ponto de conseguir apreciar alguns dos aromas que exalavam dos pratos preparados pela esposa. E isso fez com que a vida se tornasse muito mais feliz para o casal. Eu já estava esperando por alguns bons resultados. Por menores que viessem a ser, pois havia lido a respeito de descobertas recentes que indicavam a restauração da sensibilidade em homens e animais portadores de anosmia parcial, para alguns odores através de repetidas exposições a esses. Mas o fato é que esses resultados foram bem melhores do que eu esperava, sem mencionar o surpreendente efeito colateral que se deu com a melhoria da qualidade de convivência deles. Muito bom. O efeito dos aromas sobre as emoções. Diariamente somos invadidos por aromas e odores. Não há escapatória, mas infelizmente a maior parte deles é sintética, sobretudo nos produtos domésticos e nos cosméticos também. Os aromaterapeutas consomem horas de trabalho na tentativa de imitar determinados odores naturais, porque o seu trabalho, tal como o de um perfumista, é o de misturar substâncias sintéticas, já que não são avessos ao uso delas. Mas o que espanta em mim e ao meu marido é a rejeição por parte de alguns aromaterapeutas ao uso dos óleos essenciais nas salas de esperas, nos sanatórios e nos hospitais. Para tal, valem-se do argumento de que não desejam infringir a liberdade de escolha pessoal de cada um. Segundo eles, uma pessoa que esteja no leito de um hospital, por exemplo, poderá não gostar da mistura de óleos essenciais de alguém que esteja no leito ao lado. Assim, receosos de transgredir a liberdade civil dos outros, alguns especialistas chegam a ponto de não fazer uso dos óleos essenciais que servem de ajuda para dormir, quando, numa mesma enfermaria, todos estão sofrendo de insônia. Entretanto, os óleos essenciais são puros e naturais. Aliás, na maioria das vezes, são os únicos produtos naturais que exalam de um prédio inteiro. Ao longo dos meus 23 anos de aulas e palestras, sempre fiz uso da mistura dos seus aromas e nunca deixei de comprovar a forma prazerosa com que todos a recebiam. Portanto, a meu ver, a ideia de liberdade civil é difícil de engolir nesse contexto. Jamais ouvi falar de alguma pessoa que tenha desaprovado a aplicação de um aroma refrescante perfumado no elevador. E este é só um exemplo. Por isso, estou certa de que ninguém aprovaria o banimento dos perfumes utilizados nos aeroportos, porque alguns passageiros poderiam não gostar de um ou do outro aroma em particular. Apesar de hoje em dia já haver nos restaurantes as mesas para os não fumantes, será que esses têm o direito de interferir nas mentes daqueles que estão sentados do outro lado da área delimitadora? Será que as pessoas seriam capazes de desaprovar o cheirinho de pão que emana das padarias, muito embora eu tenha a certeza de que são poucos aqueles que detestam o odor de pão recém-assado?
Será que alguém faria oposição à utilização de fragrâncias exóticas para alegrar uma festa? Espero que não. Até porque a música estridente é bastante usada nos restaurantes, nas lojas ou em outros locais, bem como as luzes psicodélicas. E, embora sejam amplamente aceitas, ambas podem causar constrangimentos. Conforme você deve ter notado, o simples fato de pensar nesse tipo de assunto já está afetando as minhas emoções. E isso somente porque alguém sugeriu ou poderá insinuar que as coisas mais preciosas para mim, as mesmas que sempre serviram de ajuda para todos aqueles com os quais mantive contato, não deveriam ser permitidas nos lugares onde se reúnem diversas pessoas. Mas sei que ninguém, sem exceção, jamais reclamou de nenhum aroma, argumentando que preferia algum outro. Dos óleos essenciais que foram utilizados por mim nos mais diferentes lugares, sejam os que empreguei nos hospitais e em sanatórios, com o propósito de difundir a saúde no ambiente, ou aqueles que pus com acompanhamento em jantares para obter um efeito relaxante, ou mesmo os que coloquei nas festas de Natal para criar um odor sazonal. Dificilmente, na minha opinião, não é mesmo possível que alguém possa ser afetado de maneira adversa pelos aromas dos óleos essenciais. Como querem fazer crer aqueles que argumentam isso com base na liberdade civil? O que mais influencia na minha reação, e por consequência as minhas emoções, diante de quem sustenta esse ponto de vista, é a evidência de que os odores, geralmente sintéticos, são frequentemente usados em quase todos os lugares, e nem por isso aparece alguém para falar em liberdade civil, sem mencionar o fato de que os aromas sintéticos podem realmente produzir um efeito adverso sobre a saúde. No entanto, não somos capazes de fazer nada quanto a isso, pois nesse caso nos vemos sem qualquer escolha. Um integrante do PV, e provavelmente outro mais, acredita que muitos dos seus problemas de saúde foram adquiridos no trabalho por causa dos aromatizantes de ar comerciais, ou seja, aqueles que não depreendem aromas naturais, tal como acontece com os que exalam as misturas de quase todo o poporri encontrado à venda e que também causam problemas para certas pessoas. Um outro estudo de caso. Há vários anos que eu e Len temos estado em diversos países. Len é asmático e quando ele tem as suas crises, atualmente raras, fazemos uso de óleos essenciais para poupá-lo dos nebulizadores. Contudo, certos cheiros terminam por agravar as crises, e dentre eles estão alguns perfumes, ou melhor, alguns componentes de determinados perfumes que prejudicam os seus pulmões. Mas não há um só óleo essencial dentre os 160 existentes que o afeta adversamente. 160 aqui na época desse livro, né, minha gente? Pois bem, em nossas viagens já aconteceu de Len ser acometido pela sua crise pelo menos umas 3 vezes, logo depois de termos embarcado no avião, por causa de algum perfume de alguém sentado próximo a nós. Isso ocorre normalmente com aqueles perfumes que são comprados nas free shops dos aeroportos. Mas o fato é que o meu marido se viu obrigado a mudar para uma outra poltrona ou mesmo para a primeira classe quando o avião está cheio. Ainda me lembro de um outro desastre que lhe ocorreu num elevador que tinha acabado de ser limpo. Mais tarde descobrimos que haviam usado um aerosol de limpeza. Assim que ele entrou nesse recinto, começou a passar mal. A partir desse incidente, antes de entrarmos em qualquer elevador, primeiro dou uma checada para ver se não recebeu uma limpeza recente, pois se há algum odor, meu marido respira profundamente e fica segurando a respiração até chegarmos ao andar para onde temos que ir. Infelizmente, para ele, no mais das vezes, os andares são sempre baixos. Aliás, felizmente, né? São sempre baixos. Afora sua ojeriza pelos produtos de limpeza utilizados nos elevadores, Len não consegue entrar em lojas onde são vendidos poporris de aromas sintéticos, já que eles também detonam nele uma crise de asmas. Mas, nesse caso, tem a liberdade de optar por não entrar na loja. A essa altura, creio que você já esteja perguntando o que isso tudo tem a ver com as emoções. Ocorre no momento que tais experiências sempre provocam em Len a emoção do medo. Em certa ocasião na América, ele teve uma crise fortíssima por causa de uma coisa que exalava de uma fazenda que se encontrava perto de onde estávamos. A crise foi tão forte que tive que levá-lo às pressas para um hospital, situado a 20 milhas de distância. E lá, permaneceu internado por 3 dias. Enfim,
Jamais me esquecerei disto e muito menos ele. Atualmente, antes de qualquer viagem, nós sempre nos preparamos para essas eventualidades, carregando uma mistura sinérgica, que é composta dos seguintes ingredientes: manjericão, por ser um regulador do sistema nervoso, ajuda a aliviar a tensão mental e a ansiedade, e manjerona, além de ser um excelente calmante, é um tônico respiratório que relaxa os espasmos dos brônquios. Além disso, e apenas por precaução, nunca viajamos sem os óleos que servem de auxílio para os sintomas físicos da asma. Uma mescla de manjericão, eucalipto, hortelã-pimenta, lavanda e o isopo, ou rísopo. Em certa ocasião, li um livro adorável intitulado Perfume, escrito por Patrick Sunskind. Trata-se de um daqueles livros que não se consegue parar de ler. Sua história gira em torno de um perfumista que viveu a sua vida à procura de algo que pudesse finalizar sua obra-prima. O personagem central diz inúmeras vezes que o aroma é o irmão da respiração e que os seres humanos não têm como se defender disso. Mas, em certo trecho, ele também diz: o aroma é capaz de penetrar no verdadeiro âmago dos homens, pois vai diretamente para os seus corações, onde permite que seja feita uma decisão entre a afeição e o desrespeito, a sensualidade e o prazer, bem como entre o amor e o ódio. Portanto, a lei dos odores regem o coração do homem. Muito lindo isso. O autor refere-se certamente a todos os aromas, quer venham dos animais ou das plantas, mas estou segura de que não existe um só óleo essencial, pelo menos no uso decorrente da aromaterapia, que possa evocar desprazer ou ódio nas pessoas. No entanto, as suas palavras ilustram muito bem o quão fortemente todos nós somos afetados pelos aromas de todas as espécies. Segundo uma pesquisa, os odores agradáveis interferem de maneira prática na criatividade, como também na avaliação e nas memórias pessoais. Quando esses odores agradáveis foram comparados com os odores desagradáveis, chegou-se à conclusão de que eles estimulam a criatividade, fazem com que a avaliação das palavras e das imagens das pessoas sejam mais positivas e enfatizam muito mais as memórias felizes. Muitos escritores, filósofos e médicos da antiga Grécia discorrem sobre a influência dos aromas sobre os seres humanos. Na Odisseia de Homero, por exemplo, escrita 700 anos antes da era cristã, foi revelado o segredo do buquê de Vênus, o mesmo que tornava Afrodite irresistível. Galeno, o célebre médico grego mencionado antes, recomendava o uso de ervas aromáticas para combater as convulsões histéricas e, além disso, considerava a fragrância do narciso, a fragrância da planta e não do seu óleo essencial, o alimento da alma. A fragrância do jacinto e não do óleo essencial, tá, era recomendada pelos gregos para revigorar e animar a mente cansada. E assim comprovamos que os aromáticos foram valorizados durante séculos, por causa de seus efeitos sobre a mente, além de terem sido eficazmente utilizados no combate a doenças, sendo sempre prescritos por suas propriedades estimulantes e tranquilizantes, e, portanto, por sua capacidade de alterar os humores. A gente vai ter mais um estudo de caso, então vamos manter essa tela. Um amigo recente que sabe pouco a respeito de aromaterapia e dos óleos essenciais, mas que projeta jardins e, por consequência, está familiarizado com os aromas, visitou-me quando eu estava escrevendo este livro e aproveitei a ocasião para perguntar-lhe sobre os efeitos que os aromas exercem sobre ele. E obtive a seguinte resposta: para mim, o impacto do aroma ou da fragrância é tão importante quanto o de qualquer outro estímulo capaz de criar humores específicos, sentimentos e outros estados mentais. Isso pode ser mais bem percebido toda vez que se entra em áreas ou em aposentos com um novo aroma, pois a nova fragrância logo dissipa qualquer tipo de entrave emocional que esteja presente, transformando assim o estado mental do indivíduo. O poder do sistema olfativo é tanto que até mesmo a leve fragrância tem capacidade de aumentar ou modificar os estados emocionais. Ele continua: valendo-me de minha experiência pessoal, posso afirmar que a vaporização, na verdade, esse meu amigo usou a palavra queima, tá?
na fragrância de um certo tipo de cedro ajuda-me a concentrar e a relaxar quando estou trabalhando no computador. Entretanto, pelo fato de as demais fragrâncias possuírem efeitos diferentes e também devido à minha familiaridade com elas, costumo fazer uso de grupos distintos de flores em determinados recantos para criar climas específicos. Por exemplo, a inalação profunda do aroma de certas rosas e da cilindra estimula o relaxamento, ao passo que a reunião de viburnum, do apóssimo, do jasmim e dos mantos americanos produz um fabuloso leque de odores bastante revigorantes. De tudo que foi dito pelo meu amigo, separei algumas coisas interessantes. Então, vamos lá. Ele tem o hábito de agrupar os aromas, isso fortaleceu a minha crença de que deveria sempre usar mais de um óleo essencial para estabelecer uma sinergia, não somente porque o seu efeito será maior do que o obtido com um óleo essencial, mas, sobretudo, porque se acaba formando uma dimensão mágica extra quando se utiliza uma mistura. Embora ainda não tivesse recebido nenhuma informação a respeito de uma pesquisa sobre o jasmim realizada no Japão, na qual foi descoberto que essa planta e também o seu óleo essencial é, na verdade, estimulante e não relaxante, como muitos de nós pensávamos. Esse meu amigo afirmou o mesmo. Então, o jasmim não é relaxante, ele é estimulante. Todo óleo essencial é feito de diferentes moléculas e cada uma possui formas e tamanhos próprios, algumas evaporando muito mais rápido do que as outras. As moléculas individuais que evaporam mais rapidamente e também os óleos essenciais que contêm uma alta proporção de moléculas leves e voláteis são chamadas de notas altas. E as que evaporam de maneira mais lenta e também os óleos essenciais que contêm uma alta proporção de moléculas pesadas com pouca volatilidade são chamadas de notas baixas. Quanto às moléculas e os óleos essenciais que se situam entre as duas modalidades citadas, são chamadas de notas médias. A indústria perfumista deu essas classificações aos óleos essenciais e aos seus componentes individuais, porque a volatilidade constitui o fator mais importante na elaboração do perfume. A diferença da volatilidade é, portanto, fundamental quando se faz uso dos óleos essenciais no vaporizador ou como é errônea e frequentemente chamado no queimador. Por isso, embora o meu amigo tenha usado o termo queimar, prefiro dizer vaporizar, até porque as palavras queimador e queimar sugerem o ato de atear fogo em alguma coisa, além de estarem associados com a fumaça cáustica. Quando os óleos essenciais são utilizados através das populares lâmpadas e dos vaporizadores elétricos, ficam muito mais próximos à fonte de calor. Dessa forma, pelo fato mesmo de que as moléculas mais leves e médias desses óleos são as primeiras a vaporizar, as notas baixas são as últimas a sair e, ao terminarem o seu movimento, deixam um resíduo resinoso com um odor bastante desagradável. Para minimizar, então, esse resultado, procure sempre colocar um pouco de água no prato para evitar que o óleo seque. Olha aí a dica que a gente dá. Não é mais nossa somente, tem da Shirley Price. Conclusão do nosso estudo. Já apareceram muitas publicações com diversas pesquisas sobre os efeitos que os óleos essenciais exercem sobre a mente e todas são unânimes ao afirmar que o sucesso considerável que tais óleos obtêm nesse campo. Embora eu tenha selecionado para este capítulo algumas referências a essas pesquisas, nos próximos capítulos eu acrescentarei outras. No entanto, creio já ter deixado claro que o rápido reconhecimento das moléculas aromáticas por parte do cérebro indica a inalação como um método excelente para o tratamento rápido das emoções, como, por exemplo, quando se tem um choque súbito ou uma reação exaltada diante de uma determinada situação. Adorei tudo que eu li aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos continuar com o capítulo 4, que vai falar sobre o PNI, a psiconeuroimunologia e pensamentos positivos. Um beijo.